O governo começou o ano sem um orçamento público aprovado. Somente em fevereiro o Congresso volta a apreciar o projeto orçamentário. Em meio a isso, o governo ainda tem que lidar com a crise das emendas parlamentares para destravar as votações no Legislativo. E sobre esse assunto a gente volta a falar com o nosso... a gente vai conversar agora com o nosso colunista aqui do CNN Mania, Gilvan Bueno. Muito bom dia para você, Gilvan. Muito obrigada por estar aqui sempre. Obrigada pela parceria de sempre, meu querido. Muito bom dia, Débora. Que alegria iniciar essa manhã ao seu lado e da nossa audiência. Gilvan, vamos lá, né? A gente tem essa pendência herdada, inclusive, do ano de 2024, esse orçamento que não foi ainda aprovado. E eu quero entender, na sua opinião, o que pode acontecer, qual que é o tamanho do impacto disso, se é que pode trazer algum impacto, a governabilidade do governo Lula. Isso por causa desse engessamento que acaba causando esse tipo de situação quando a gente não tem essa aprovação do orçamento. Foi realmente a questão das emendas parlamentares que acabou travando isso na sua visão? O que isso significa para a governabilidade de Lula agora nesse início de 2025? Para responder essa pergunta, Débora, a gente tem que apresentar aqui 3 princípios econômicos para quem gosta de economia e traduzir para a nossa audiência os impactos disso. A gente tem aqui um primeiro princípio econômico, que é a dominância fiscal, quando o Banco Central não consegue mais ter uma política monetária que controle a inflação. Isso é um problema, isso volta ao Brasil de 30 anos atrás e traz uma estabilidade muito grande, porque as famílias perdem o poder econômico. E depois nós temos 2 princípios econômicos, Débora, que é o crowd in e o crowd out. O que é isso? São pressões onde os gastos do governo acabam impactando o setor empresarial. E por que eu fiz essas 3 observações para te responder? Porque nós temos hoje, segundo uma reportagem, mais de 37 bilhões de 50 empresas pedindo recuperação judicial. As empresas estão pedindo recuperação judicial, isso traz uma instabilidade muito grande. Do outro lado, nós temos aqui uma economia que muitas pessoas estão perdendo os investimentos, não querendo fazer investimentos. Então, à medida que essa atividade econômica, esse senso de oportunidade vai se tornando cada vez mais estressados, a gente tem fuga de capitais, a gente começa a construir um cenário de instabilidade. Então, essas teorias econômicas, elas mostram que isso pode trazer uma pressão. E, curiosamente, Débora, trazendo um outro elemento aqui, ainda ontem nós tivemos uma mudança no setor de comunicação, mostrando que o governo está muito preocupado com essa questão da visão que estão tendo das suas interpretações, das suas entregas, e olhando já 2026. Então, essas teorias econômicas nos mostram que temos um desafio onde vai precisar ter aqui uma atuação mais rígida. O problema, Débora, é que essas eleições que nós falávamos lá atrás, desde as 5 semanas para apresentar o pacote, agora começa a reverberar. Por quê? Porque só em março nós teremos uma resposta efetiva. Pois é, e Gilvan, isso costuma acontecer, isso pode acontecer em outros governos. A gente tem como fazer um comparativo, por exemplo, com outros mandatos e com outros governos, e de quando isso aconteceu, se aconteceu. O que a gente pode trazer de exemplo, né, em relação a essa execução de orçamento para esse ano que não tem essa aprovação? É comum esse tipo de coisa acontecer? A gente já viu na nossa história. E quais são os impactos? Quais foram os impactos de quando isso aconteceu lá no passado? Ótima pergunta, porque a gente tem que visitar o passado para entender o presente e construir novas ideias. Então, a gente sabe que a gente teve o governo Fernando Henrique Cardoso construindo todos os patamares, as estruturas. Então, ele falou de superávit primário, ele falou sobre controlar os gastos, ele teve ali várias políticas de construir uma responsabilidade fiscal que o primeiro mandato do governo Lula se beneficiou e pegou um crescimento econômico muito grande. Logo em seguida, nós tivemos aqui a ideia de uma nova matriz econômica do Tombini, da presidente Dilma, que trouxe bastante instabilidade política e, infelizmente, nós tivemos um dado ruim, que foi o impeachment da presidente Dilma, falando dos princípios democráticos aqui de direito. É ruim quando um país precisa fazer esse tipo de intervenção, porque causa uma instabilidade internacional, acaba tirando a força das nossas leis, da nossa democracia. Então, isso é um momento muito ruim. Então, esse momento onde a gente teve ali as questões das pedaladas fiscais, uma falta de entendimento, trouxe aqui na nossa história um impeachment, que não foi muito bem visto pelo cenário internacional, porque isso, mais uma vez, desconstrói nossa democracia, mas é um exemplo de que quando as questões econômicas não ficam bem organizadas e medidas bruscas acontecem, isso traz um impacto político muito grande. Então, na nossa história, esse é um dos exemplos mais emblemáticos de problemas econômicos que acarretaram numa desconstrução do nosso país.
Ontem a gente teve o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, em entrevista, né, repercutindo que a gente vai ter sim um déficit praticamente zero nesse ano de 2024. Ele que, descontando, claro, né, as despesas com a tragédia do Rio Grande do Sul, que ficam ali fora do orçamento, ainda assim, considerando essas despesas, ficaria na casa de 0,37% do PIB, segundo falas do próprio ministro da Fazenda, que antecipou um pouco desse resultado. Qual é a leitura que você faz desse compromisso, Gilvan? Ou seja, mesmo diante de tantas instabilidades, diante de tanta incerteza e falta de credibilidade agora colocada pelo mercado na questão econômica do governo, qual é a avaliação que você faz? A gente ter uma pasta que aparentemente continua na perseverança e na resiliência de seguir com esse déficit zero e, portanto, então o ministro da Fazenda já antecipando que deve ficar um déficit de 0,1, quando muita gente estava acreditando de um déficit, no mínimo, nas expectativas mais otimistas, de 0,5, que ele seria ficando dentro da banda. Então, qual é a avaliação que você faz dessa resiliência, persistência? Qual que é a sinalização que isso pode trazer para esse ano de 2025? É importante trazer uma ilustração. Imagine que você vai numa mercearia e fala com o dono da mercearia o seguinte: olha, eu vou comprar de você fiado e daqui 10 dias eu te pago. Então, o dono da mercearia vai lá e fornece isso. Mas você não paga com 10 dias, você paga com 45 dias. Então, o dono da mercearia fica um pouco preocupado e não começa a confiar no que você está falando. O ministro Haddad, eu sempre falo aqui, eu sempre destaco a minha preocupação, o meu cuidado com a sua pessoa e sei dos seus desafios, das discussões. Ele tem algumas vitórias silenciosas que não se tornam tão públicas, mas em 2024 nós precisamos lembrar que ele também nos pronunciou sobre um orçamento zero, sobre um comprometimento fiscal, sobre algumas questões. Infelizmente, ele não conseguiu cumprir porque ele tem variáveis incontroláveis à sua volta, principalmente como articulação política, emendas parlamentares, mudança do comportamento das palavras de algumas pessoas do governo. Então, basicamente, as pessoas que escutam sua narrativa acabam lembrando que ano passado ele falou a mesma coisa, então isso acaba tirando um pouco da credibilidade. Mas todo mundo merece uma segunda chance, então a gente vai tentar dar uma segunda chance. Mas eu conversei com alguns gestores e falei com alguns articuladores políticos e muitos estão aguardando para ver como o famoso São Tomé, porque existe aqui uma preocupação, porque no ano passado algumas promessas, alguns comprometimentos, infelizmente não aconteceram. Não por causa dele, mas por fatores externos, mas isso acaba prejudicando um pouco quando ele volta nessa mercearia, que é muito importante para a atividade econômica. Pois é, mas isso pode acabar impactando de alguma forma. Ontem a gente não viu no mercado, ou seja, mesmo com falas que são aparentemente positivas, né? Ou seja, que é altamente aguardado, esse compromisso e execução, ou seja, realmente bater um déficit praticamente ali zero, a gente não viu tanto impacto, pelo menos o dólar até tinha chegado numa mínima um pouco antes, depois voltou a subir um pouquinho, 6,10. O que poderia ajudar, então, a reverter essa credibilidade nesse momento em relação ao orçamento, Gilvan? Quais medidas poderiam ser adotadas, né, para que nesse ano de 2025 reduzisse um pouco dessa falta de credibilidade, para que a gente consiga ver uma recuperação melhor do mercado? A gente já começa o ano com o orçamento não aprovado, mas tem ali, por outro lado, o ministro trazendo essa execução e até ficando um pouco melhor do que o previsto, ou seja, qual que é a avaliação que você faz sobre isso? Porque a sensação que eu tenho é de que a crise de credibilidade é instaurada e que nada tão simples vai conseguir reverter isso. Olha, a comunicação não consegue ser mais efetiva, principalmente pelo desastre que foi o anúncio do pacote, Débora. Você fez uma ótima cobertura com os nossos amigos aqui, mostrando que o pacote foi ali com uma questão que não fazia muito sentido, e a gente viu agora uma troca por causa disso. Então, a gente sempre fala que palavras vazias, sem atitudes fortes, acabam não acontecendo. Então, acho que na parte da comunicação as pessoas já começam a ter uma sensibilidade que essa comunicação tem um problema, tanto que o governo fez uma troca por causa disso. O que a gente precisa agora são de gestos concretos, de atitudes que mostrem que as coisas estão acontecendo. E quando a gente olha para essas atitudes, a gente vê, por exemplo, que o governo não conseguiu ter uma vitória na sua articulação e vai só em março ter uma nova leitura, principalmente porque ele tem agora uma eleição nas duas casas, onde ele pode ali sair um pouco enfraquecido ou forte. Então, basicamente, a gente está olhando
contra o tempo, esperando alguns posicionamentos. Então, a gente aguarda, por exemplo, uma ideia de, como você fala, de medidas concretas. Eu acho que trazer um novo anúncio do pacote, mostrar, por exemplo, um comprometimento com os gastos. Débora, a gente tem, basicamente, esse número é muito legal de apresentar, 90% das despesas obrigatórias do governo. Então, de tudo que o governo arrecada, 90% está comprometido, Débora. Ele não consegue ter margem para outras coisas. Ontem, saiu um relatório de arrecadação, nós arrecadamos incríveis 2,31 trilhões até novembro de 2024. Então, a gente tem um país que arrecada bastante tributos, despesas obrigatórias, e que isso acaba trazendo aqui uma penalização. Muitos estudos mostram que o brasileiro, principalmente o empresário, fica 5 meses do ano pagando ali tributos. Então, a gente tem uma arrecadação muito forte, a gente tem medidas que mostram esse comprometimento, a gente tem uma balança comercial muito positiva, mas que a gente não está conseguindo vender isso tão bem, a gente não está conseguindo passar essa confiança. Então, parece que uma medida que seja, eu já falei isso, uma antecipação ali na Câmara, uma questão sobre apresentar um novo projeto, mostrando um comprometimento com os gastos, reduzindo algumas questões, trazendo respostas mais concretas, por exemplo, ajustando o BPC, ou seja, ele tem que mostrar, dentro desses 90% dos gastos obrigatórios, algumas questões que mostrem um comprometimento. À medida que os investidores, principalmente os internacionais, e os empresários, os articuladores, percebem que o governo está tendo um comprometimento com os gastos, a gente vai ter uma maior confiança e esse dólar saindo desses incômodos R$6. Perfeito. Muito obrigada pelas avaliações, Gilvan. Obrigada pela parceria de sempre. Uma ótima quarta-feira aí para você. Bom dia e bom resto de semana também. Para você e nossa audiência, um ótimo dia. Até mais.